Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre o reino de Deus de ponta cabeça. E é muito importante você gravar uma coisa que é a linha que conduz todas essas reflexões. Que o reino de Deus, ele é de ponta cabeça porque ele é uma contracultura à cultura do mundo. Amém? Ou seja, existe um jeito de viver que é um jeito diferente que o mundo vive. Existe um jeito que a gente faz as coisas que é diferente do que as pessoas que estão fora do propósito de Deus fazem. Nós fazemos diferente, nós adoramos outro Deus. Às vezes as pessoas mudam de igreja, mas não mudam de Deus. Às vezes as pessoas mudam de cidade, mas não mudam de Deus. Não adianta nada você mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de marido, mudar de esposa, mudar de amigo, mudar de lugar, se você não mudou de Deus. Se o seu Deus continua sendo o mesmo Deus do mundo, que é o Deus do ventre. Agora, quando nós mudamos de Deus, e o nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus do Gênesis, o Deus do livro sagrado, o Deus da nossa vida, e a gente se entrega a Ele verdadeiramente, existe um jeito que esse Deus existe um jeito que esse Deus vive, que é revelado na pessoa de Jesus, que a gente tem que viver como Ele vive. Aí você mudou de cultura, mudou de Deus, aí a sua cultura vai ser uma contracultura à cultura do mundo. Amém? Então essa é a linha que conduz todas essas mensagens do reino de Deus. Hoje eu vou continuar falando sobre a cultura do reino de Deus. E o tema da mensagem é descendo do jumento. É assim que está escrito. Descendo do jumento ou descendo do burro? Diga para o irmão, desce desse burro. Desça do burro. Porque quem fica em cima do burro fica emburrecido. Então não viva uma vida emburrecida. Viva uma vida para a glória de Deus. Está terminando o ano, sim ou não? Vai virar o ano, sim ou não? Então você vai virar o ano e vai fazer um monte de promessa. Não! Assuma um compromisso agora. Eu quero ser um marido para a glória de Deus hoje. Eu quero começar esse negócio hoje. Eu quero ser uma pessoa para a glória de Deus hoje. Eu quero começar hoje. Eu passei o ano inteiro em cima do burro, assim, ó, sendo levado pelo burro, me emburrecendo. Mas hoje eu quero descer do burro. Depois você vai entender porque o texto bíblico diz isso. Então viva uma vida para a glória de Deus. Então abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. E depois você fica com a Bíblia aberta, porque a minha mensagem hoje é uma mensagem textual. Lucas capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Lucas 10, versículo 25. Eu vou lendo o versículo explicando ele. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo, você responde, doutor da lei, vocês falam, tá? Como está escrito aqui? Perito na lei ou doutor na lei. Quem que era o doutor na lei? Naquela época existia o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o fórum aqui de Presidente Prudente. Não tem o fórum lá de Presidente Prudente? Lá se julga as causas, lá se julgam os crimes, lá tem um juiz, tem advogado, é toda aquela estrutura. Em Israel também tinha uma estrutura dessa. E era composto de 72 homens, de 72 juízes. Isso eles chamavam de Sinédrio. Mas no meio do povo existiam as pessoas que eram pessoas que estudavam a Bíblia, a Torá, e se tornavam doutores na lei. Ou seja, quando você tinha dúvida a respeito de alguma coisa, você procurava o doutor da lei. Vamos supor que o doutor da lei é a pessoa que mais tem cabelo branco aqui. Deixa eu ver aqui, do meu lado direito. Aqui, tem um senhor aqui de cabelo branco. O presbítero José Carlos.
É o doutor da lei aqui dessa noite. Você quer saber alguma coisa a respeito da vida eterna? Então você procurava ele e ele explicava para você. Você queria saber alguma coisa sobre graça? Ele ensinava para você. Porque você não tinha acesso às pessoas que faziam parte do sinédrio. Aí andava pela rua os doutores da lei e eles respondiam qualquer questão relacionada à palavra de Deus. Então, certo dia, se levantou um doutor da lei, fazendo o que, irmãos? Diz a Bíblia. Tentando. O que esse texto, o que essa história está nos levando a crer? Que ele estava representando um grupo que queria pegar Jesus em contradição. Porque os religiosos daqueles dias procuravam alguma falha de Jesus. Quando eles levaram aquela mulher que foi pego no adultério, quem lembra dessa história? Diz amém. Todo mundo tem que dizer, irmão, para você se conectar com o pregador. Amém ou não amém? Quando eles pegaram aquela mulher em adultério e levaram para Jesus, amém? Eles estavam tentando pegar Jesus na lei. É a mesma coisa que esse homem quer fazer. Ele chegou ali para tentar Jesus. Ele estava representando talvez o Sinédrio, esse grupo de 72 homens, para que Jesus quebrasse algum princípio da lei e eles tivessem algum argumento que pudessem levar Jesus preso ou levá-lo para a crucificação. Estão comigo? Então vamos lá para a Bíblia. Tem que colocar o óculos, que não dá para ler aqui. Então se levantou esse doutor da lei, tentando Jesus. E ele começa o discurso com Jesus, chamando Jesus do quê? Vamos lá, irmão, vocês estão aqui ou não? Já que vocês veio, filho, tem que participar. Vamos lá, chamaram Jesus do quê? Chamaram Jesus, ele chamou Jesus de mestre. E aqui vem a primeira lição. Irmão, você pode saber tudo sobre Jesus. Porque para conhecer as linhas da Bíblia, você não precisa ter a presença preciosa do Espírito Santo. Você pode fazer todas as faculdades do mundo, você pode fazer todos os estudos do mundo, você pode conhecer tudo da Bíblia. Mas a Bíblia diz que só existe um grupo de pessoas que pode chamar Jesus de Senhor. A Bíblia diz que somente pelo Espírito Santo a gente pode chamar Jesus Senhor. 1 Coríntios 12:3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor de verdade se não for pela presença preciosa, perfeita, augusta do Espírito Santo de Deus que já está aqui nessa noite. Quem não tem a presença de Jesus sempre vai se aproximar de Jesus dizendo: mestre. E nunca vai poder dizer Senhor. O apóstolo Paulo estava andando na estrada de Damasco com uma carta para poder prender os crentes. De repente veio uma luz, todos caíram por terra, e Paulo ficou cego. Paulo ficou cheio de medo. Aí Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala para Paulo: por que me persegues, ó Saulo, 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 por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Naquela hora o Espírito Santo entra dentro do coração dele. Porque quando Jesus entra no nosso coração, irmão, a coisa mais preciosa na nossa vida não é aprender coisas a respeito de Deus, mas é se submeter à preciosa palavra de Jesus Cristo. Quem tem Jesus como Senhor se torna uma pessoa submissa. E submissão é estar liberto da necessidade de que as coisas devem ser feitas à minha forma e à minha maneira. Amém? O texto continua. E aí ele faz uma pergunta para Jesus: o que farei para herdar
a vida eterna. Era comum naqueles dias eles se reunirem nas esquinas, na sinagoga, e discutirem a respeito de algumas doutrinas da Bíblia. E essa aqui era a doutrina mais discutida, o que era a vida eterna. E ele vem com uma pergunta simples para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí o versículo 26, Jesus, e ele lhe disse, Jesus, o que está escrito na lei, como lês? Como Jesus sabia da intenção desse doutor da lei, ele, ao invés de responder ao doutor da lei, ele faz uma outra. Vamos lá, irmão, vocês estão aqui, por favor, vamos lá. Ao invés de responder ao doutor da lei, ele faz uma outra pergunta. Por quê? Porque quando vem o jovem rico e faz a mesma pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? Ele não faz uma outra pergunta. Jesus diz para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele ficou triste. Para esse não, ele sabe da malícia da pergunta. Ele vem com uma pergunta simples, tentando colocar Jesus em contradição. Por isso Jesus faz uma outra pergunta, mas tem algo profundo aqui que a gente, quando lê a Bíblia, não percebe. Essa expressão, como lês, no conceito rabínico daquela época, Jesus está perguntando assim: com que espírito você lê as Escrituras? Qual é o espírito que você lê as Escrituras? Porque só tem dois tipos de espíritos, irmão. Quantos? O espírito de Cristo e o espírito do anticristo. Jesus está perguntando para ele: qual é o espírito que te leva às Escrituras? Qual é o espírito que te traz à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia para ficar debatendo? Eu leio a Bíblia para poder saber mais? Eu leio a Bíblia porque eu quero encontrar algum versículo que fala a minha necessidade e alimenta a minha carência? Ou eu leio a Bíblia porque quando a gente examina a Bíblia, ela diz a respeito da minha redenção, do meu propósito, da minha natureza e diz respeito dos meus pecados? Qual é o motivo? Eu leio a Bíblia porque eu entendo que a Bíblia é uma carta, a Bíblia é um livro de revelação que me confronta, que me desafia a ser uma pessoa nova e viver uma vida para a glória de Deus. Qual é o espírito que você lê a Bíblia? É isso que Jesus está perguntando para ele. Como que você lê? Como que você interpreta? Qual é o espírito? E aí ele responde. E na fala dele, ele revela qual é o espírito dele. Olha o que diz o versículo de número 27. Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você diz amém por isso? De toda a sua alma e de todas as suas forças. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. É assim que está escrito em Deuteronômio, é assim que está escrito em Êxodo. Mas ele acrescentou um detalhe: não está escrito de todo o seu entendimento. Ele colocou isso no texto, porque isso revela como ele se aproxima das Escrituras. Ele não se aproxima das Escrituras com um coração quebrantado e contrito para poder ouvir aquilo que Deus tem a dizer a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele foi chamado para ser e fazer. Ele se aproxima das Escrituras simplesmente intelectualmente. Eu quero aprender para poder debater, para poder destruir as pessoas que pensam diferente de mim. Esse é o espírito que você já viu que tem gente aqui em Prudente não tem igreja assim, sabe? Aquelas pessoas que só te procuram para desconstruir o que você pensa, para você ir para a religião dela. Não, na cidade não tem essas coisas. Ele nunca se aproxima de você porque ele quer fazer uma pergunta: o que você precisa? Você está precisando de alguma coisa? Não, ele quer desconstruir o que você crê. O evangelho não começa assim, irmãos. O evangelho começa Deus nos amando de maneira incondicional. E aí ele responde, ele acrescenta: como lês? E aí ele traz esse texto de Deuteronômio e acrescenta ainda o texto de Levítico, que diz: de todo o teu entendimento,
e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde, faz uma outra afirmação, e respondeu bem, faze isso e viverás. Quando Jesus usa essa expressão, faze isso e viverás, Jesus está indo ao texto de Levítico capítulo 18. E no texto de Levítico capítulo 18, quando você lê lá o texto, essa expressão viverás, faze isso e viverás, por um momento Jesus tira o fôlego dele. É tipo assim, ó, você está num culto como esse, e de repente Deus libera uma palavra, seja na forma de pregação, seja em forma de louvor, e essa palavra confronta o teu pecado. Essa palavra confronta o seu estilo de vida. E você se sente por um momento envergonhado. E o céu se abre. E parece que tem uma nuvem de tão grandes testemunhas. E você se sente, parece que todo mundo está olhando para você. Ele está falando do meu pecado. E por um momento você perde o fôlego e fica... É isso que aconteceu. Ele perdeu o fôlego aqui. É que o texto não dá para ler. Você não vê isso claramente, mas você vai lendo. Agora o próximo versículo vai mostrar isso. Ele perde o fôlego. Ele fica envergonhado. Quando Jesus diz para ele, faze isso e viverás, essa expressão viverás lá no texto de Levítico quer dizer, não viva mais como morto. Jesus está dizendo, olha, a morte está reinando dentro de você. Se você crê naquilo que você acabou de confessar aqui diante de mim, Jesus está falando para ele, você vai receber vida, e à medida que a vida entra dentro de nós, a morte faz mala e sai, e o nome de Jesus é glorificado. Nós estamos em uma noite em que a Trindade está aqui nesse lugar, e o príncipe da vida, a fonte da vida eterna, ela está aqui, e à medida que entrar dentro de você vida, a morte vai fazer as suas malas, e a vida vai ser abundante em você, para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Agora tem um problema, irmãos. Toda vez que eu sou confrontado, todas as vezes que eu sou desafiado por Deus, há uma experiência de mudança de vida. Eu vou ter duas atitudes. Quantas atitudes? A primeira é a que eu e você devemos fazer. É cair de joelho, pedir misericórdia e dizer para Deus, Deus, eu quero começar de novo. Deus liberou uma palavra aqui através da pastora Valéria. Não era ela falando, não, irmãos. Eu já fui ali e falei pro Vitor ali. Cheguei nele, cochichei no ouvido dele. Ó, abriu o céu ali na hora que ela falou Gandabado. E ela disse assim, ó, Deus está dando oportunidade para você começar de novo. E eu quero dar testemunho daquilo que Deus falou com ela, que testifica no meu coração. Deus está zerando para algumas pessoas aqui nessa noite. Deus não vai ficar jogando em rosto mais o seu passado. Ele começa hoje uma nova história com você. Quem recebe essa verdade? Ô glória! Aí você cai de joelho, pede misericórdia. Abandona os ídolos. Quebra os ídolos, irmão. Quebra os ídolos, joga os ídolos fora, cai de joelho e diz, só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Essa deve ser a nossa atitude de arrependimento. Agora você pode fazer igual esse homem aqui. Ficou envergonhado, perdeu o fôlego. Mas aí o que ele faz? Próximo versículo. O 29. Versículo 29. Ele, porém, querendo... Isso aí, garoto, agora mais forte. Ele querendo, porém...
Não, 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 não. Eu sou assim por causa disso. Transfere para os outros, sabe? Não, eu estou no pecado porque a minha mulher é isso. Eu estou assim porque aconteceu isso. Sempre tentando explicar aquilo que não tem explicação. E transferindo para os outros as responsabilidades que deveriam ser suas. Sabe qual a diferença entre algumas pessoas, irmãos? É porque algumas pessoas têm coração de cera, outros têm coração de barro. Quando o sol da justiça vem sobre ele, se for barro, endurece, transfere, é ela, é a mulher que o Senhor me deu. Não foi assim que o nosso irmão falou lá no começo? O Adãozinho. Foi a mulher que tu me deste. E nas entrelinhas, o que ele estava? Nas entrelinhas não, nas linhas ele está dizendo, ó, é culpa do Senhor. Eu estava aqui de boa no jardim, cuidando de tudo, estava só eu. O Senhor colocou essa mulher aqui. Transferindo, ao invés de se responsabilizar. Então, o sol da justiça que vem sobre o barro, endurece. Mas que vem sobre a cera, amolece. Você já viu que tem crente assim que Deus não... Você não pode ouvir uma língua estranha. Você não pode ouvir um glória a Deus, já pensou, eis-me aqui, Senhor. Opa, sou eu. É comigo. Né? O pregador já sobe aqui e já fala assim, irmãos, a Trindade está na casa. Você falou, glória, está aqui comigo. É facinho de Deus falar com você. Agora tem gente que é toda endurecida. Como é difícil pedir perdão, né? Como é difícil voltar atrás, irmão. Como é difícil mudar de opinião. Não, eu quero morrer endurecido, mas cheio de razão. Não, meu irmão, não morra cheio de razão. Renuncie hoje esse ídolo chamado eu, que te impede de desfrutar da presença preciosa, bendita. Oh, glória. Então tem gente que mesmo diante da verdade, endurece. É esse menino aqui. Paulo, ele era um homem ousado, um homem duro nas suas decisões, mas tinha um coração como o coração de Davi, que era um coração quebrantado. Por isso que no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele fez, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele já se rendeu. E ele continua aqui na crise dele. Aí Jesus, no versículo 28, respondeu, faz isso e viverás, deixará de ser morto. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Essa fala dele é o atestado de miséria. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não sabia, toda palavra que sai da nossa boca é registrada no céu. Eu posso dizer amém? A Bíblia diz que toda palavra que você pronuncia é registrada no céu. E eu vou te dar uma boa notícia, porque o Evangelho não tem má notícia. Você vai ser julgado por tudo que você já falou. E aquilo que eu falo, as minhas ações falam, as minhas omissões falam, e aquilo que eu falo, fala contra mim, diante de Deus, diante do céu. Então essa fala é absolutamente diabólica. Quem é o meu próximo? Porque para um judeu, quem era o próximo? Um outro judeu. Se não fosse judeu, não era próximo. Então ele está acumulando para ele o quê? Juízo de Deus. Então, enquanto eu alimento, reforço o meu egoísmo, quanto mais eu alimentar o meu egoísmo, mais juízo eu acumulo para a minha vida. Tem um poema muito bonito de uma poetisa brasileira que ela diz assim, ó, procurei em Deus e não achei,
Procurei em mim e não encontrei. Procurei no próximo, encontrei os 3. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, porque isso aqui foi do céu, irmão. Esse poema dessa poetisa, a Mistral, ela fala isso, porque ela estava buscando conhecer Deus. E aí então ela escreve: procurei em Deus, não achei. Procurei em mim, também não encontrei. Agora, procurei no próximo, encontrei os 3. Porque a gente encontra o propósito quando a gente desce do nosso burro, coloca alguém em cima desse burro para poder carregar. Você se importa com alguém, você lembra de alguém, você ajuda alguém, você pega aquilo que você tem, transfere para ele. Aí você encontrou propósito na vida. Porque o propósito da igreja é servir o corpo. Tem um poema de um padre da idade medieval que ele diz assim: o meu próximo é aquele que me pertence, é aquele que saiu do mesmo lugar que eu saí. Nós saímos do pó da terra, somos membros uns dos outros, somos a família de Deus, a Assembleia de Deus, pedras vivas, coluna e firmeza da verdade, noiva do Cordeiro. Aonde está a noiva do Cordeiro? Deixa eu ver. Então você não pergunta quem é o meu próximo. Versículo 31. Versículo 31. Melhor, versículo 30. Respondeu Jesus, ou seja, ele pergunta para Jesus quem é o próximo. Aí Jesus falou: esse cara é muito burro. Esse cara é muito ignorante. Eu vou ter que desenhar para ele agora quem é o próximo. Porque tem gente que Deus tem que fazer isso, irmão, tem que desenhar. Eu vou desenhar para ele então quem é o próximo. Aí então Jesus vai desenhar para esse doutor da lei quem é o próximo. Respondeu Jesus: descia, diga comigo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Aqui em Presidente Prudente a gente não tem muito disso. Mas quando você vai para as grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, as grandes capitais onde tem muita gente, tem lugares que é extremamente o quê? Perigoso. Se você passar por lá, você tem que passar esperto, tem que passar com um monte de polícia, porque os assaltantes ficam escondidos lá, esperando a oportunidade. Essa via, essa estrada, era a principal estrada que ligava Jerusalém à cidade de Jericó. Jericó é como se fosse aqui a zona leste de Presidente Prudente. Jerusalém é como se fosse a zona norte aqui de Presidente Prudente. Essa zona leste aqui uma das partes mais baixas geograficamente da cidade de Presidente Prudente. E Jericó ficava num lugar baixo. Então o pessoal tinha que descer para baixo da linha, amém ou não amém? Onde é que você mora? Quem sabe disso, irmão? Onde é que você mora? Eu moro para baixo da linha? Falou que construiu para baixo da linha, a casa já perdeu o valor. Aí eu moro para baixo da linha, então você morava em Jericó. Aí tem uma estrada, essa estrada é perigosa. Era uma estrada sinuosa, 34 quilômetros de distância. Os ladrões se escondiam nas montanhas, esperando as pessoas que vinham das festas de Jerusalém. Porque a população de Jerusalém naquela época era uma população bem pequena. Não havia mais do que 6.000 pessoas que moravam naquela cidade. Era uma população bem pequena. Tanto que nem os sacerdotes moravam em Jerusalém. Os sacerdotes, levitas, moravam na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade sacerdotal. Você mora para baixo da linha, então você mora na cidade sacerdotal. Jericó era uma cidade sacerdotal. Os sacerdotes moravam em Jericó. Os levitas, a grande maioria deles moravam nessa cidade.
Só que era uma estrada perigosa. Então Jesus está começando a contar uma história, mas essa história ela é real. Acontecia isso o tempo todo. Então primeiro descia um homem, e esse homem ele é assaltado. Versículo 32. O versículo 32 diz assim, ou melhor, 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Olha que interessante, irmãos. Ele está indo ou está vindo do culto? Quem sabe? Ele está indo para o culto ou está voltando do culto, pastor José? O culto era em Jerusalém, irmãos. Então ele está voltando para casa. E no meio do carro, é como você aqui, olha. Você está aqui hoje, daqui a pouco você vai entrar no teu carro. Na hora que vira a esquina, tem um carro lá que acabou a gasolina. Mas você é um crente assim, tão pentecostal, tão cheio do Espírito Santo, você vai falar assim, problema dele, eu vou para casa. A situação dele fica pior, porque se ainda ele estivesse indo para o turno dele, porque naquela época bíblica, segundo o livro de Crônicas, havia 24 famílias que durante 15 em 15 dias, eles trocavam o turno no templo. De 15 em 15 dias, as famílias trocavam de turno. Por isso que esse sacerdote está descendo. Ele já cumpriu lá, durante 15 dias, o turno deles. E eram 24 famílias. E eles faziam isso durante o ano todo. Então ele não estava indo para o culto, indo para o exercício sacerdotal no templo, não. Ele já tinha cumprido o seu turno lá de 15 dias. Ele estava indo embora. Já tinha recebido a sua parte da oferta, já tinha recebido a sua parte de gordura, estava indo para casa, todo abastecido, em cima do seu burro, em cima do seu jumento. De repente ele saindo do culto, viu alguém precisando de ajuda, mas ele passou de largo. Agora pergunta por quê? Só o irmão aqui perguntou, pergunta por quê? Por que ele não toca naquele homem? Existem pelo menos 5 razões, não vou falar 5, vou citar 3, rapidinho. Primeira razão, porque ele não toca naquele homem, ele teria um prejuízo financeiro. As ofertas que ele recebeu no templo, ele teria que gastar com aquela pessoa. Por quê? O sacerdote não podia tocar uma pessoa morta ou semi-morta, ele ficaria impuro, e se estando impuro, ele teria que fazer uma cerimônia de purificação, e ele teria que comprar uma ovelha vermelha, sacrificar essa ovelha vermelha no templo, e ficar durante 7 dias sem ter contato com ninguém. Então, no primeiro momento, ele viu um prejuízo financeiro. Segundo, ele viu um prejuízo moral. Se ele toca naquele homem, ele ajuda aquele homem, as pessoas sairiam falando dele, ele é o imundo. Ele é um samaritano imundo, porque os judeus tratavam o samaritano como pessoas imundas. E ele receberia esse estigma de imundo. Então ele viu uma ameaça para a sua moral. Agora a terceira e a pior razão, porque ele não toca naquele homem. Porque ele era fiel a Deus. Ele era fiel à lei. E eu e você, presta bem atenção no que eu vou falar. Deus não nos chamou para ser fiel a Ele. É impossível eu e você sermos um fiel para Deus. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Como que é o nome desse negócio, irmão? Dentro do nível aqui tem uma bolinha de água, sim ou não? Você sabe como é o nome dessa bolinha? Fiel. Então eu sou fiel a Deus. A pastora Valéria é Deus. Eu vou pôr meu nível, né, Valéria? Sim ou não? Não dá, né? É Deus que tem que ser o meu fiel. Por isso que a Bíblia diz que mesmo que
ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então nunca eu vou ser um fiel a Deus. Então o que eu tenho que ser, pastor? Um fiel para Deus. O que significa isso? Quando alguém precisar saber o que é amor, vai olhar para você. Quando alguém precisar saber o que é misericórdia, vai olhar para você. Ou quando alguém precisar saber o que é uma vida para a glória de Deus, vai olhar para nós. Porque você é um fiel para Deus e não um fiel a Deus, porque ninguém pode ser fiel a Deus. Deus é o nosso fiel, Deus é a nossa referência. Opa, está fora do prumo. Então aqui nessa igreja, quando você precisar saber, pastor, eu estou com dificuldade de ir para o culto e você mora aqui do lado. Pastor, eu estou com dificuldade de me dedicar às coisas de Deus e você mora aqui do lado. Aí você vai olhar para uma referência de fidelidade, o pastor Misael, que vem lá do mundo tão distante e se dedica. Pastor, eu não sei o que é dedicação às coisas de Deus. Aí você olha para o pastor Misael, porque ele é um fiel para Deus, porque ele viu como Jesus faz. Jesus foi referência para ele, Jesus trouxe uma referência para ele, e olhando para a referência dele, ele revela para o mundo um lugar também, onde as pessoas podem ver a fidelidade de Deus, expressa em compromisso. Amém? Então eu não posso ser. E aí ele era um fiel a Deus, e sendo um fiel à lei, ele achou que era mais importante cumprir a lei do que socorrer alguém. Por isso que Jesus era mais amoroso do que cumpridor de lei. Por isso que Jesus deu uma nova interpretação para a lei. Jesus disse assim, ó, a lei de vocês diz isso, eu porém vos digo. A lei dizia assim, ó, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a referência de amor é você. Ama o próximo como a ti mesmo. O novo mandamento vos dou, que você deve amar assim como eu vos amei. A referência agora é Cristo. A minha referência, o meu nível de amor não é como eu me amo. O meu nível de amor é como Cristo nos amou. E amou de forma sacrificial. Por isso que 1 João 3,16 diz que não existe amor maior do que esse, de dar a vida pelo teu irmão, de dar a vida pelo teu irmão. E quem é o meu irmão, pastor? Qualquer pessoa que eu encontrar pelo caminho. Por isso, quando a gente vai evangelizar uma prostituta, ela não é a nossa irmã porque se converte. Ela não se torna nossa irmã porque se converteu. Ela se torna nossa irmã porque foi tratada como irmã. E o nosso papel não é converter uma prostituta em irmã. O nosso papel é tirar uma irmã da prostituição, porque ela já é a nossa irmã, ela é o nosso próximo. O mundo é o nosso lugar mais próximo e eles precisam conhecer o que é o amor de Deus. Por isso seja um fiel para Deus, um fiel para a glória do nome do Senhor. Então o sacerdote e o levita viu prejuízos morais, prejuízos espirituais e também viu prejuízo financeiro. Então entre ajudar e ter prejuízo, eu prefiro não ter prejuízo e não ajudar ninguém. Só que aí Jesus, no versículo de número 33, ele diz assim, ó, Lucas capítulo 10, versículo 33. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, se moveu de íntima compaixão. Irmão, você quer ver como a gente é miserável? Quando você vê uma pessoa em situação difícil, o que você fala? Que você está com o que dela? Hã? A gente sente o que, irmão? Dó. Ô palavrinha, essa aí é diabólica.
Não tem a coisa mais terrível você sentir dó de alguém. Você sabe por quê? Porque dó não ajuda ninguém. Ai, que dó da irmã. No meu aniversário, eu ganhei essa camisa aqui, ó. Ô glória, você pode dizer amém? Oh. As pessoas que me deram, sabe o que eles me deram? Eles me deram um vale compra, porque sabe que eu sou enjoado. Eu vi um fala Deus ali. Me deram um vale compra. Aí eu fui lá e comprei essa camisa e também ganhei essa calça aqui. Você pode dizer amém? Aí eu nem sei porque que eu falei disso. O fala Deus lá me tirou do caminho. Como? Isso. Aí eu ganhei alguma coisa, irmão. E toda vez que eu ganho alguma coisa, é Deus me impulsionando para fazer o quê? Quando você é abençoado, você é impulsionado a fazer o quê? Fala mais forte. Abençoar, irmão. Aí ficou me constrangendo. Senhor, eu preciso abençoar alguém, preciso abençoar alguém, preciso abençoar alguém, preciso abençoar alguém. Mas eu preciso abençoar alguém com a mesma bênção que eu fui abençoado. Se eu sou enjoado, eu quero dar alguma coisa enjoada. Ô glória, você pode dizer amém? Quem recebe o enjoamento? Agora eu estou vendo que o irmão está com um calçadinho ruim. Aí eu chego em casa e falo para a pastora: irmã, você viu o calçadinho do irmão? Que isso é um espírito de mesquinhez, de miséria do Satanás. O texto não diz que ele sentiu dó. O texto diz que ele se compadeceu. Você sabe o que quer dizer compadecer? É descer em direção de alguém com amor. É olhar para o lado. Olha para o lado, irmão. Olha a roupa que o teu irmão está vindo todo domingo aqui no culto, com a mesma camisa, com a mesma calça, com o mesmo sapato. E você todo engomadinha, todo engomadinho. É pecado, irmão. Olha para o lado. Ele olhou para o lado e se compadeceu. Com isso a gente aprende 3 verdades. Que nesse texto existem 3 tipos de pessoas. Segura aí que o sermão não terminou ainda. Esse texto mostra 3 tipos de pessoas. E eles estão aqui hoje. Você está aqui hoje. Esse 3 tipos de gente que tem nesse texto está aqui hoje. Quem são eles, pastor? Primeiro grupo são os ladrões. Como é o nome do primeiro grupo? Ladrão. Sabe o que o ladrão fala? O que é teu é meu. São aquelas pessoas que só querem receber. Tem um ditado antigo que fala assim, que eu não lembro muito bem, vocês me ajudem aí. Eles só querem que tudo só venha a nós. Vosso reino nada, lá, a irmã já pregou para mim. Sabe aquela pessoa que nunca dá nada para ninguém? Isso é ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Se você casou com um ladrão, você está lascado. Se você casou com uma ladrona, você está morto. Porque o teu é meu. É só para ela, é só para ele. Você não está casado assim não, né? O teu é meu. Segundo grupo, é o grupo dos religiosos. O sacerdote e o levita. E você sabe o que o sacerdote e o levita fala? Ele fala assim, ó: o meu é meu e o teu é teu. Você está aí caído? Problema teu, você merece estar aí. Então o que é teu, e o que é meu. Tem gente assim, irmão. Está vendo a vida desgraçada dos outros. Está vendo, nenhuma oração miserável faz. Agora falar mal, enche a boca. Para criticar, enche a boca. Para ficar falando da vida dos outros, das outras pessoas.
E ela e ele constroem a vida baseado nessa filosofia diabólica. O que é meu, e o que é teu, e ponto final. São religiosos. Aí tem um terceiro grupo, que eu creio que está aqui nessa noite também, que é o samaritano, que é o grupo dos samaritanos. E eu sei que tem uma grande quantidade de pessoas aqui que são bons samaritanos, que olham para o lado e se compadecem. E sabe o que eles dizem? O que é meu é teu, para a glória do nome de Jesus. Tudo que foi depositado na minha vida está disponível para poder socorrer, assistir a tua vida. Então não seja um ladrão, não seja um religioso, mas seja um bom samaritano, para a glória do nome de Jesus, que diz: o que é meu é teu, para a glória do nome de Jesus. Quantos querem isso? Caminhando para o final, versículo 36. Ele insiste na rebeldia dele. E aí ele diz assim, ó. Jesus pergunta para ele: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Essa expressão é interessante. Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Essa expressão é interessante porque na língua portuguesa não aparece, mas no texto bíblico em que a Bíblia foi escrita, na língua que ela foi escrita, ela dá uma ideia de duplo sentido. Essa expressão, quem foi o próximo dele, dá uma ideia de duplo sentido, no sentido de que o meu próximo aqui é alguém que precisa de ajuda, alguém que eu ajudo. No texto que a Bíblia foi escrita, dá essa ideia. Quem esse homem que estava caído ajudou? Estão entendendo? Por quê, pastor? Porque quando você abençoa, irmão, quem é abençoado? Fala mais alto. Quando você abençoa, quem é abençoado? Quando você ajuda, quem é ajudado? Quando você socorre, quem é socorrido? E quando você evangeliza alguém, quem é evangelizado? Você, irmão. Quando você sai da tua casa, vai visitar alguém e fala lá para aquela pessoa: Jesus, só isso, Jesus te ama. E a pessoa, amém, ou só fala amém. Você sabe quem foi evangelizado de verdade? Mais do que a pessoa que ouviu Jesus te ama, foi você. Porque você levantou da tua cama, você se importou com alguém, você lembrou de alguém, foi pelo caminho e foi lá e disse: Jesus estava convertendo quem? Estava convertendo você. Então quem é o próximo? Quem está precisando de ajuda nesse texto? Mais do que aquele homem que estava caído, era o doutor da lei, que sabia tudo das linhas da Bíblia, que tinha a Bíblia na ponta da língua, que estava cheio de Bíblia na mente, mas o coração estava vazio, estava morto, indiferente à necessidade do outro, ou do próximo. Que aqui também tem uma verdade: às vezes a gente trata o outro apenas como outro, e nunca como próximo. Quando você está no trânsito, está com pressa, ô glória, esse abençoado não sai da frente. Oh, Gandarabachu, não vai sair. Aí você já fala: esse miserável está me atrapalhando, está retardando. Esse retardado, você tratou ele como próximo ou tratou ele como outro? Como um estranho, como um samaritano, como alguém endemonizado que está atrapalhando o teu caminho. E o cara lá com o louvor ligado, e às vezes você nem sabe, ele em adoração, cantando o que, pastorão? O que ele estava cantando? Ó profundidade da riqueza. E sei lá, miserável, sei lá, miserável, não sai do caminho. E o cara lá, e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis
os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Então às vezes a gente trata as pessoas como um samaritano, como outro. Vai ter lá um próximo adorando você no trânsito, todo cheio de paz e ser todo agoniado. Aí quem é o samaritano de verdade? O samaritano não é o que estava caído. O samaritano, o mau samaritano, ou aqueles que eles julgavam ser maus, era aquele que achava que tinha toda a verdade. Era o doutor da lei. Não adianta eu ler a Bíblia, irmão, se a Bíblia não ler a minha vida. Não adianta eu vir à igreja se o bom perfume de Cristo não é inalado por nós. Porque você tem um cheiro, e o nosso cheiro é cheiro de glória, cheiro da presença dEle. Por isso que até quando eu estou com um plastiquinho na mão, eu preciso ter consciência ecológica. Eu estava com o plastiquinho na mão, aí a pastora pensou que eu ia jogar. Eu falei, a minha consciência não deixa eu jogar mais plástico pela janela. Porque lixo a gente tem que jogar no lixo. Então jogue os lixos da sua vida no lixo. E receba saúde e limpeza do céu nessa noite, em nome do Nazareno, em nome do grandão de Nazaré que está aqui essa noite. Aí, para fechar a conversa, Jesus pergunta para ele, quem foi o próximo do homem que estava caído? Aí como que o miserável responde? Ele tinha que falar, sabe o quê? O samaritano. Mas sabe o que ele fala? Versículo de número 36. 37. E ele diz, olha lá, ó, não tem coragem de falar, foi o samaritano. Não, foi o que usou de misericórdia. Por quê? Porque era proibido pronunciar a palavra samaritano. Você sabe qual que era a oração dos judeus quando eles oravam? Eles oravam assim, ó, os rabinos, eles falavam, Deus, obrigado por não ter nascido samaritano nem mulher. Porque naquela época, para eles, os homens, as mulheres não tinham alma.
não podiam dar glória a Deus, mas nessa noite aqui a gente está cheio de mulheres, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alma aí, irmão? E a Bíblia diz: quem tem fôlego, quem tem alma, louva ao nome do Senhor. E para a gente fechar a régua, passar a régua, é aquele que agiu com misericórdia, é aquele que agiu com amor. Quais são as lições que o amor nos entrega nesse texto? O amor, ele é indiscriminado. O amor não pratica discriminação, porque é branco, porque é preto, porque é loiro. Não. O amor não pergunta de quem é esse filho. Quem é a mãe dele? Quem é o pai dele? Não. O amor ama. Eu lembro que tem um amigo em comum, eu posso falar isso? Certa vez a gente estava no campo de futebol, e o rapaz perguntou assim para ele, que ele viu um garotinho se aproximando, e o rapaz falou assim para ele: de quem que é esse menino? Ele é seu filho? E ele respondeu perto do meu lado, e ele respondeu assim: ele não é meu filho não, ele é meu enteado. Aí depois que a gente saiu de lá, deu uma doutrina forte nele. Eu disse: filho não é aquele que a gente gera biologicamente. Filho é aquele que é objeto do nosso amor. E esse menino vai olhar para você e ver uma referência de amor. Se um dia ele precisar saber aonde estava o amor de Deus quando ele tinha 8, 9, 10, 12 anos de idade, ele vai saber dizer: estava na vida do meu pai, que nem biológico era, mas me amou com todo o amor de Deus que estava na vida dele. Porque o amor, ele não discrimina. O amor não olha para o passado. O amor não joga na cara o que você fez ou deixou de fazer. O amor, ele é ousado. Por que o amor é ousado? Porque ele ama quando tudo está bem, mas ele ama também quando tudo está dando errado. Ama quando está cheio de riqueza, cheio de prosperidade, mas ama também quando está faltando coisa lá em casa. Porque você casou com uma mulher virtuosa, está faltando coisa na tua casa, sabe o que ela faz? Vem cá, meu filho, vamos ajoelhar e vamos orar ao Deus que fez os céus e a terra, e Ele vai abrir o seu bom tesouro. Amor quando estava magrinha, porque quando você conheceu essa mulher, estava toda magrinha. Aí depois o tempo passou, ela ficou em forma. Em forma de glória. Ué, tem que amar quando estava magrinha, mas também quando estava em forma. Quando você conheceu esse homem, ele estava todo magrinho. Agora, quando vocês vão namorar, fica na gangorrinha por causa da barriga dele. Tem que amar na gordura e na magreza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Ué, e essa conversa fiada, eu não te amo mais? Não tem coisa mais diabólica que você falar isso para uma mulher depois de 13, 14, 15, 20 anos de casado, irmão? Isso significa que você nunca soube o que é amor. Você sabe quem não sabe de amor? Porque nunca foi amado. Pessoas que nunca foram amadas, nunca receberam de verdade o amor de Deus, porque quem já recebeu de verdade o amor de Deus, nunca diz que não ama. Porque sabe que amor é compromisso. Amor é responsabilidade. Amor é compaixão. Eu não quero que a pastora Valéria, quando a gente estiver aí, eu estiver com meus 80 anos, 78 anos, 100 anos, 105. Que ela olha para mim e diga: eu tenho dó de você. Não, ela vai se compadecer
E eu quero estar com ela velhinho, de cabelo todo branco. Graças a Deus que eu vou ficar velho com cabelo. Não vai acontecer isso com o José Marcelo, mas amém. Eu e ela, todo velhinho, andando devagarzinho. Mas a gente vai poder olhar um para o outro e dizer assim: a gente sustentou o compromisso que a gente fez diante do céu. Porque quem faz casamento não é o pastor, quem faz o casamento não é o padre, quem faz o casamento é eu, você e a Trindade. A Trindade é testemunha. Não é quando você assinou lá no cartório, não. É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o amor é ousado. O amor, ele é inconveniente. Porque aquele homem, aquele samaritano, estava descendo de Jerusalém para Jericó em cima do burro dele, do jumento dele, indo para o destino dele. Mas ele viu alguém que precisava. Sabe o que ele fez? Eu vou interromper a minha viagem, vou sair do meu lugar de conforto e vou ajudar esse homem, e vou colocar ele sobre o meu animal, vou carregar ele até o lugar onde ele vai ser tratado para a glória de Deus. Porque o amor interrompe a nossa agenda. O amor leva tempo, ele vai mudar a sua agenda, porque você vai ter que andar com pessoas em outra velocidade, porque o privilégio do Evangelho não é alcançar o que estão na frente, o privilégio do Evangelho é esperar aqueles que ficaram para trás, e colocar eles sobre o teu ombro. E quem não tem um fardo para carregar, já dizia Sai Sati Baba. Quem foi Sai Sati Baba? Sai Sati Baba foi o apóstolo dos pés sangrentos. É um homem que entregou a vida dele ao povo maometano. E ele bem velhinho, o pastor José, bem velhinho já, o médico diz: olha, Satia, você não pode evangelizar mais. Tem um livro chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos, e ele diz: você não pode evangelizar mais, você tem que ficar de repouso. E ele lá com 80 anos, de repente ele levantou da cama dele e saiu correndo, e a filha dele atrás dele perguntando: para onde você vai, homem? Eu não suporto, e eu não consigo deixar de ouvir o clamor dos tibetanos. Há um clamor dentro de mim dizendo: socorre-me. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você. Fica em pé em nome de tudo Jesus. Para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Por que eu tenho tanta dificuldade de amar? Porque a gente está em rebelião, irmãos. Na queda a gente perdeu o amor. Adão era ultra amoroso. Todos nós
estamos aprendendo com a Trindade. Todos nós estamos aprendendo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo a amar de novo. Por isso que amor é uma decisão. Amar é uma decisão. E eu decido hoje te amar. Se você não tomar essa decisão, você nunca vai amar. Você sabe por que a gente pensa que o amor é um sentimento, como é o eros. Quando a gente está namorando, conhece alguém, a pessoa já chega pertinho de você, já fica todo arrepiado, não é? O eros arrepia. Mas eros não é amor, eros é sensação. Aí você conhece um amigo muito da hora, muito legal, toda hora você quer conversar com ele, toda hora você quer ver ele. Aí a gente chama isso de amor filéu. Filéu não é amor, irmão. Filéu é uma intuição, filéu é uma afinidade. Você se conecta e há uma troca, há um interesse. Amor é o ágape. Ele é sacrificial. O filho teve que decidir ser filho, porque ele não era filho. Pai, Filho, Espírito Santo, foi por causa do nosso pecado. Antes de Deus criar o homem, era Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Não tinha nome. A gente deu nome para a Trindade por causa do nosso pecado. Aí a Trindade teve que se revelar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E a gente aprendeu totalmente o amor. Tanto que a gente deixa de conversar com as pessoas por causa de qualquer bobeira, não é? Aí já não gosto mais, parece criança, né? Aí se afasta, fica bicudinho, faz drama. Porque a gente tem dificuldade de amar. Porque o amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu decido me comprometer com você. Eu decido te levantar desse lugar onde você está. Eu decido, pastor, mas eu sou ruim, mas eu decido. Porque Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você. Então você vai ter que decidir amar essa mulher. E Deus coloca esse sentimento no meu coração essa noite. Você vai ser julgado por isso. Deus te deu a oportunidade de constituir família. Sabe o que você fez? Você jogou no lixo, no vaso. Você trata o teu marido igual você trata o pinico, o vaso da tua casa. Não, irmão, o casamento é lugar de dignidade. Fica do lado da tua esposa aí, Jonathan. Sai do lado dela, irmã. Deixa ele chegar aí. Dá um abracinho forte assim nela. Digno, ó. Coloca a cabecinha de amor, de amor, de amor. Isso, ó. Dignidade. E para ele amar aquela mulher, se ele ficar dependendo do sentimento dele, ele nunca vai amar ela. Mas se ele tomar a decisão de amar ela, de se comprometer com ela, ele vai amar essa mulher até que a morte o separe. E eu já quero declarar, viu, Jéssica? Se ele não te amar até que a morte o separe, que Deus mate ele depois. Ô glória! Eu já vou declarar isso aqui para todo mundo que está casado aqui. Se você não amar a tua mulher até que a morte o separe, a não ser que haja uma legitimidade que não há como restaurar. Mas se não, irmão, ame essa mulher. Decida isso. Decida tratar melhor ela. Decida tratar melhor ele. Trate ela assim como Deus tem te tratado. Dá um abraço no José Deusa. Eita glória. Não, dá um abraço de verdade. Eita glória. O pastor José essa semana estava com um problema de pressão alterada. Dá um abraço agora a Deus. Dá um abraço nele. A pressão do José vai curar agora. Agora, isso aí. Vai normalizar agora. O menino vai ficar bom. Amém, irmãos? Então amor não é um sentimento, irmão. Amor é uma decisão. Amém? Faça isso hoje. Se compadeça.
Não deixe o diabo ficar colocando dó dentro do teu coração, mas deixe com que a paixão que está dentro transborde nos lugares mais baixos, transborde nos lugares de necessidade, transborde nos lugares onde existem pessoas que não se sentem amados, mas eles vão conhecer um fiel para Deus, que é você. Você vai ser a referência de Deus. Quando alguém precisar saber onde Deus está, vai estar em você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Se assentem.